Oi, gente. Meu nome é Juliana Ferreira. Eu sou embaixadora de marcas da Mistral. E hoje eu vou falar um pouquinho de vinhos para você. Bem, e vamos lembrar também dessa parceria entre a Mistral e a Iorani. Eu sou embaixadora de algumas marcas de vinhos, argentinas e uma chilena. A chilena é a Vinha Montes e da Argentina é a Catena Zapata, Bodegas Caro, Bodegas Ernesto Catena. Vocês mandaram algumas perguntas lá no Instagram da Iorani, então agora eu vou responder para vocês. E a primeira pergunta é sobre decanter, né? Sobre decantar um Malbec. Quanto tempo antes a gente decanta? Então vamos aí falar com vocês. O decanter você usa em duas ocasiões especiais. A primeira é quando o vinho é muito antigo, ele é bem envelhecido, então você precisa do decanter, né? Você tira aquela parte sólida, precisa separar a parte sólida da parte líquida. Então o vinho tem 20 anos, enfim, você coloca ele 10 anos no decanter. Agora, a aeração, aerar o vinho, é quando você tem um vinho muito potente, encorpado, ele é jovem e você quer que ele oxigene mais rápido. Vamos dar um exemplo de vinho? Um Malbec argentino da Catena Zapata, que ele é a expressão do Malbec, só que ele tem bastante corpo, ele tem estrutura, ele é são várias parcelas de vários Malbecs, né? Ele é um vinho bem gastronômico, enfim. Aí você quer passar o vinho para o decanter, né? Que é aerar para ele oxigenar mais rápido. A minha sugestão é por volta de 1 hora, 40 minutos antes você coloca no decanter, tá bem? Mas nem todo Malbec é para ser decantado, tá bom? A segunda pergunta: qual a melhor harmonização para Pinot Noir? Eu sou suspeita, eu adoro Pinot Noir. Pinot Noir é uma das minhas uvas preferidas, então eu vou citar 2 Pinots, tá bem? Primeiro Pinot é da Vinha Montes, é o Montes Alfa Pinot Noir. Por que eu escolhi o Montes Alfa? A gente às vezes tem uma sensação que Pinot Noir é sempre muito leve. O Pinot Noir dá vinhos mais leves. O Pinot da Montes ele tem mais estrutura e ele é um vinho mais gastronômico. Ele vai ter por volta de 12 meses de barricas de carvalho francesas. Então ele vai harmonizar muito bem com carne branca, umas carnes brancas, mas que tem um pouquinho mais de gordura, tá? Tem que ter uma gordura, porque a Pinot Noir é uma uva que tem um pouquinho mais de acidez, de frescor. E para aquelas pessoas como eu, que não come carne, um risoto de fungo, de shiitake, de shimeji, é uma harmonização perfeita. E aquele Pinot que não tem tanto corpo, tanta estrutura, vamos falar do Pinot do Padrilhos, do Ernesto Catena, que tem aquele Pinot Noir maravilhoso. Esse Pinot Noir, ele é mais leve, então você pode até harmonizar com bacalhau. Sabe quando você faz aquele bacalhau no forno, com azeitonas, pimentões, cebola, enfim, né? Ele tem mais sabor, então, e o bacalhau, ele tem aquela estrutura também, vai super bem. A gente precisa sempre degustar bacalhau com vinho branco. Ou também com Pinot Noir, uns queijos que não sejam tão curados, com sabor, queijos mais moles, vai casar perfeitamente. Pode beber vinho branco com gelo? Enfim, quando você coloca o gelo no vinho branco, o que acontece? O gelo água, então ele vai deixar o vinho mais aguado, né? O vinho ele perde um pouquinho a complexidade, perde no paladar, no aroma. Porém, mas eu gosto de vinho bem gelado. Eu dei aula durante muitos anos, e no período que eu dei aula, eu falava, gente, no mundo do vinho, tudo pode, só não pode deixar de tomar vinho. Se você gosta de vinhos com uma temperatura um pouquinho mais baixa, e coloca o gelo por conta disso, tenta gelar um pouquinho mais seu vinho. Porque ele vai subir a temperatura, normalmente na taça, e aí você não precisa colocar o gelo. Quais as características e harmonizações da Cabernet Franc? Cabernet Franc, vamos colocar Cabernet Franc lá atrás, que a gente usava muito em cortes, né? O corte bordalês, enfim, que é Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Merlot. Então a Cabernet Franc ela entrava mais nos cortes. Vamos falar do Cabernet Franc argentino? Nós temos o El Inimigo, perfeito,
E nós temos um vinho que é o Angélica Cabernet Franc da Catena Zapata. Da linha Angélica, um dos meus preferidos é o Cabernet Franc. O Cabernet Franc você não tem aquela explosão da Malbec, né, de aromas, enfim, e você não tem aquela estrutura da Cabernet Sauvignon. Ela vai caminhar, né, por essas características. Então, ele tem uma uva que tem fruta, né, tem complexidade, e esse da Angélica, ele vem de vinhedos de altitude. Então, ele é um Cabernet Franc frescor, com acidez, bem gastronômico, tá? Ele vai acompanhar muito bem uma carne vermelha, e agora essa carne vermelha, ela um pouquinho mais de gordura, uma carne mais marmorizada. Por quê? Porque esse frescor do vinho vai limpar o seu paladar para você continuar comendo. Queijos curados também ficam muito bem com um Cabernet Franc um pouquinho mais estruturado. Vinhos nacionais. Mitos, é bom, não é? Como é que é o vinho nacional? Você tem que degustar mais vinhos nacionais. Na Mistral nós temos Valontano, um produtor muito especial. Eu tenho vários espumantes sempre em casa, dele que eu adoro os espumantes, mas tem um Cabernet Sauvignon fantástico. Provem mais vinhos nacionais, vocês vão ter gratas surpresas. Qual a temperatura a serviço do vinho branco, né? Muda do Sauvignon Blanc para o Chardonnay? Enfim, quando o vinho é muito complexo, ele é mais antigo, tem mais tempo de barrica, geralmente a gente não degusta ele tão frio, né? Tão gelado, a gente degusta numa temperatura um pouquinho mais alta para aproveitar toda essa complexidade. Mas a temperatura, geralmente, ela pode variar de um Sauvignon Blanc vamos colocar um Sauvignon Blanc da linha Reserva, da Vinha Montes, que é um Sauvignon Blanc tão gostoso, é um Sauvignon Blanc fresco, cheio de fruta, ele é um vinho para aperitivo, ele pode acompanhar uma refeição, mas ele também é para aperitivo. Você quer tomar ele um pouquinho mais fresco? Ok. Agora vamos colocar um Chardonnay, que eu gosto bastante, que é o Catena Alta Chardonnay, da Catena Zapata. Vamos pensar nele, que são um Chardonnay mais estruturado, madeira, enfim. E aí ele vai pedir uma temperatura também um pouquinho mais alta por conta da complexidade. Então gira em torno de 8 graus, mais ou menos 7 graus, tá? Já tem uma temperatura boa. Taná. Fala um pouquinho da uva Taná, estão pedindo, da harmonização e da uva. Taná é uma uva francesa que se encontrou em solo uruguaio. Vinhos com mais corpo, vinhos com mais estrutura. Isso quer dizer o quê? Que vai pedir pratos também com mais estrutura e mais peso. Um ossobuco, um carré de cordeiro vai ficar super bem. Para quem não come carne, eu volto nos queijos, né, curados, que tem aquele sabor mais intenso, no defumado, né? Que hoje nós temos, para quem é vegano, né, nós temos muitos produtos que são defumados, né, até legumes, tudo. Então procure algo que tenha mais peso na boca, tá bem? Taça correta. Taça é importante? Muito. A Mistral tem a Riedel. A Riedel, se a gente vai falar de taças, é uma das principais, né, empresas que produzem taças. Por quê? Porque ela tem séculos de experiência e ela produz uma taça para cada uva. O que quer dizer isso? Que ela vai colocar o vinho aonde para você aproveitar tudo que ele tem de bom, né? Então ele tem uma taça para Cabernet, ele tem uma taça de Malbec, uma de Chardonnay, uma de Sauvignon Blanc. Sim, a taça é importante. Lavar a taça quando eu troco de vinho, trocar a taça quando eu troco de vinho. Vamos lá. Eu tô degustando um Amancaia da Bodega Ascaro, que eu adoro esse vinho. Ele é um Cabernet Sauvignon com Malbec. A Bodega Ascaro é uma junção de dois monstros da viticultura, que é a Catena Zapata e o Baron Philippe Rothschild Lafite, né? Então, é Rothschild e Catena Zapata. Então, são dois monstros do vinho. E eles se uniram e criaram a Bodega Ascaro. E o Amancaia é um vinho que é, assim, ele é a tradução dessas duas vinícolas.
Então imagine que eu estou degustando ele e eu quero trocar pelo Montes Alfa Cabernet Sauvignon, que aí você vai ter um vinho com mais estrutura, mais madeira. O Montes Alfa é o vinho que é o ícone da Vinha Montes, então eu tenho que trocar a taça, né? Porque é o outro vinho. Então agora se eu tomasse, tô tomando uma mancaia e vou continuar numa mancaia. Ok, continua a mesma taça, vou beber outra garrafa. Quando você troca o vinho, automaticamente você troca a taça também. Vamos falar sobre como você guarda, armazena a garrafa, armazenamento. Imagine que você tem na sua casa uma adega. Então você vai guardar os vinhos deitados na adega, certo? Imagine que você não tem uma adega na sua casa. Então você vai buscar um armário ou um local fresco, escuro, que não tenha nada de aromas próximo, para você estar armazenando esse vinho. Quando for screw cap, que é aquele de rosca, que não tem a rolha de cortiça, você não necessita guardar ele deitado. Você pode guardar no local fresco, sem aromas, mas você pode guardar a garrafa de pé. Nesse caso, sim. Mas quando é de rolha, de cortiça, a garrafa deitada. Bem, espero ter ajudado. Aproveite essa parceria da Mistral e saúde, boa degustação.